Vamos lá para a Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Coloca o cartaz aí. Gálatas 6, 7. Aleluia. Se você não tiver com a Bíblia, eu espero que você esteja. Acompanhe aqui na frente. Lemos assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Sentai-vos, irmãos. Vamos falar hoje sobre esse tema aí, ó, a lei da semeadura. Irmãos, a lei da semeadura é um princípio bíblico que afirma que o que uma pessoa planta em ações, palavras ou intenções, ela também colherá. Já imaginou se você plantasse milho e colhesse abacate? Já pensou se você plantasse arroz e colhesse chuchu? Não dá, né? O que se planta, colhe. Quem planta vai colher as consequências das suas ações e escolhas. Tá? Quer sejam elas boas ou más. É um princípio que eu acho que é universal. Eu chego a afirmar que é uma lei natural, que independe da sua fé, não depende da sua fé. Se você tem fé, a lei se aplica a você. Se você não tem fé, ela se aplica. Por exemplo, se você tem amigos e fofoca sobre eles, a consequência, você não tem mais amigo. Né? Comprou e não pagou, perdeu o crédito. É consequência. Né? É o princípio universal presente no mundo natural e no mundo espiritual. Glória a Deus. É o que eu quero falar com você hoje. Sobre essa lei maravilhosa que nós temos o privilégio de participarmos dela. Amém? Por exemplo, se você, no Antigo Testamento, Deuteronômio 28, nós vemos sobre a obediência a Deus traz bênção, né? Do versículo 1 ao 14 fala de bênçãos. Do 15 ao 58, se não me engano, 68, vai falar sobre maldição. A relação entre a ação de obedecer é bênção. A ação de desobedecer é maldição. Você obedeceu, a reação é bênção. Você desobedeceu, a reação de Deus é maldição. Deus te amaldiçoa? Não, você pode disciplinar. É simples assim. Você vai colher o que você plantar. Não tem segredo nenhum. Né? Então aprenda-se uma coisa: a lei da semeadura vale para mim, para você e para aqueles que servem a Deus e que não servem. Por exemplo, se eu mostrar para você lá em Deuteronômio 28, por exemplo, lá do versículo 1 ao 14, resumidamente, se você obedecer a Deus, vai haver bênção material, que é prosperidade na cidade, no campo, produção agrícola e pecuária para a família, ou seja, vai ser bênção material na sua vida. Vitória sobre os inimigos, foi para a guerra, se é obediente a Deus, Deus garante a vitória. Independentemente do número de pessoas. Você vai ter uma posição de destaque, está em Deuteronômio também. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Você é fiel, Deus vai te exaltar. Lembra do capítulo 1 e 2 de Josué? Quando ele fala: hoje eu vou começar a te exaltar aos olhos de todo Israel. Naquele momento em diante, Josué, então, para diante do rio Jordão, e o rio Jordão abre, assim como o mar vermelho abriu.
Deus começa a exaltar aquele homem porque ele era fiel. Fidelidade gera bênção. Você vai ter uma posição de destaque, você vai ter abundância também. O porém, irmãos, é que Deus é tão justo que Ele não isenta nós dos nossos erros. Do capítulo 28, de Deuteronômio, versículo 15, até o 68, vai falar só sobre as maldições que vinham sobre o povo de Deus se desobedecessem a sua palavra. Uma delas, eu só separei 3, resumidamente. Derrota na batalha, não importa o número, pode ser um número grande, como foi na batalha contra a cidade de Ai. Venceram Jericó, uma cidade enorme, e estrondosamente grande, poderosa, muros altos, obedeceram a Deus, rodearam a cidade 7 vezes, no 7º dia por 7 vezes, os muros caíram, eles entraram e conquistaram a cidade. A cidade de Ai, uma cidade pequena, foram derrotados, porque desobedeceram a Deus. Então vai ter derrota na batalha, doenças e pragas, perseguição e escravidão. Naquela época era permitida a escravidão. Hoje em dia não é permitida a escravidão mais. Mas o ser humano, quando ele não obedece a Deus, ele continua escravo. De quê? Do pecado. Escravo do pecado. E o pecado, irmãos, é o que mais escraviza o ser humano. E ela também fala lá em Deuteronômio sobre fome e miséria. Ninguém quer passar fome. Você não sabe o que é fome. Talvez eu não saiba o que é fome. Minha mãe sabia o que é fome. Ela deixou de comer para que eu pudesse comer. Um dia que eu postei um vídeo aqui, no meu extrato, no WhatsApp, a cachorra estava comendo, e os 2 filhotes, eles comem ração pra caramba, muito mesmo, com mais que a mãe. Mas eles preferiram a cachorra em pé, comendo, sabe? E os 2 em pé mamando na cachorra. Ficaram em pé e mamando. Só mãe dá conta de fazer isso. Não é só mãe sacrifica dessa forma. Da mesma forma, só Deus sacrifica assim por nós. Só Deus faz isso. E então ninguém quer passar fome. Mas se não obedecer a Deus, a gente vai ter fome. A palavra vai ter fome em outros lugares. Então, irmãos, a lei da semeadura se aplica em todas as áreas do Novo Testamento. Jesus utilizou dessa lei. Ele falou sobre ela quando fala da parábola do semeador. Uma metáfora. Em resumo, essa lei é o que? Um lembrete de que eu e você, a nossa vida, se baseia em escolhas. Você escolhe e Deus aprova. Você escolhe e Deus abençoa. Deus não gosta de escolher nada para ninguém mais. Só escolheu para Adão uma vez, escolheu uma esposa. Primeiro pecado que Adão cometeu, falou: a culpa é tua, Deus. Eu não pedi mulher, não, só tu me deu. Ou não foi? Foi eu não. Foi a mulher que tu me desse. Resumidamente, a culpa é sua. Então Deus nunca mais escolheu mulher nenhuma para ninguém. Você escolhe, vê as qualidades que você quer e Deus aprova ou não. Esse dia eu vi um testemunho, vou dizer um testemunho. Filha foi sair com o namorado, todo mundo. E daí 10 minutos, ela ligou: mãe, vem cá me buscar. O que aconteceu? Aconteceu alguma coisa errada? Não. Eu vi que quando a senhora vai entrar no carro, meu pai abre a porta. Eu vi que o meu pai faz isso, faz aquilo. Rapaz, não fez nada disso. Eu não serve para mim. Não tem educação, não quero. 10 minutos a moça descobriu, porque ela viu no pai e na mãe, no tratamento do pai para a esposa e o tratamento da esposa do marido. Eu quero um casamento abençoado.
É escolha sua. Não é Deus que escolhe, Deus só abençoa. Né? Então, você precisa fazer o quê? Saber que a sua vida é uma escolha. Para quem gosta de física, em 1687, o matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, lembrando que esse que eu vou falar, ele também era teólogo, conhecemos ele só por físico, né? Que é Isaac Newton, né? Isaac Newton, ele era físico, mas ele era teólogo também. Quer dizer que ele estudava a Bíblia, estudava sobre Deus. E ele publicou as suas leis sobre a física, que são 3 leis básicas. Primeira lei, a lei da inércia. Segunda lei, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, que é a que nos interessa hoje. Se você quiser saber mais, você vai estudar física e aprender o que é a lei da inércia, o que é o princípio da dinâmica, da segunda lei de Newton, e a terceira lei que é da ação e reação. Para cada ação, segundo a física, lembra que eu também era teólogo, existe uma reação igualmente oposta, contrária. Lembra que eu falei lá? Você tem amigos, você sai fofocando deles. Qual que é a reação do seu amigo? Deixa de ser amigo. Colega. O que é colega? Oi, comigo, só. Colega é isso. Eu tenho muitos colegas, eu conheço, tem muito, Joaquim, tem, não tem? Cumprimento, bom, isso é colega, né? Amigo é aquele que você conhece ele, pode ir na casa dele, lá na sua casa. Então, a nossa vida, quando é que eu estou semeando? Eu estava pensando, o dia que Deus me deu essa mensagem, eu estava pensando numa coisa que eu vou falar lá no final. Que além dessa, que quando eu deixo de semear, eu vou colher do mesmo jeito. Se você não semear, você colhe. Só que, se você passar a semear com fé, Deus vai te responder. Se você ora, Deus responde. Ah, pastor, tem orado, Deus não está me respondendo. É porque não chegou a hora ainda. Tem coisas que Deus responde na hora. Você mal fecha a boca, Deus responde. Você mal levanta da oração, Deus respondeu. Mas tem coisas que leva tempo. Porque o tempo de Deus é diferente. Você já leu Isaías 55? Os meus caminhos não são os vossos, assim como os meus pensamentos não são os seus. Deus pensa diferente de mim. Então, se você faz o bem ao próximo, esse bem vai voltar para você, não vai? A Bíblia diz em Lucas 6,38: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, transbordante, sacudida, generosamente vos darão. Vírgula. E com a medida que vos medirdes, vos medirão também. Como eu trato as pessoas, elas me tratam. Ah, pessoal, é muito sem educação comigo. Ninguém fala nada, porque você também é. Às vezes nós é que somos e estamos achando que é o outro. Porque geralmente os meus problemas começam em mim. Veja o que o apóstolo Paulo fala sobre a lei da semeadura. Pega em Gálatas 6, verso 8 e 9. Olha só, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Olha só, quero destacar 3 coisas aqui que o apóstolo Paulo diz. Primeira coisa, semear na carne. Segundo, semear no Espírito e não se cansar de fazer o bem. Porque o que semeia na sua carne, você fará corrupção. O que semeia no Espírito você fará a vida.
E não nos cansemos de fazer o bem. Presta atenção, irmãos, para você ver. O que é semear na carne? O que é semear na carne? Presta atenção, o que é semear na carne? É tudo o que fazemos sem a direção do Espírito Santo. Tudo que eu faço, tudo que você faz sem a direção do Espírito Santo. Como podemos saber o que o Espírito Santo diz? Orando e lendo a Bíblia. Não é não? Conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra. Ah, pastor, eu não conheço a palavra. Tudo. Então, quando você tiver uma dúvida, procura o pastor. Você que é jovem, procura o líder de jovens. Procura um conselho. Né? Por quê? Para você se inteirar. Para você, a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Não é não? Muitas pessoas cometem erros e falhas porque não se aconselham. Porque não buscam direção. E, para mim, não semear na carne, eu tenho que andar no Espírito. Porque tudo que eu faço, segundo Paulo, 1 Coríntios 10, 31, quer comais, ou bebais, ou façais qualquer coisa, para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, na sua casa, por onde você vai, você tem que fazer as coisas por amor a Deus. Né? Resumidamente, semear na carne é o quê? É viver a sua vida se sujeitando à palavra de Deus. É viver do jeito, irmão, do jeito que você, por exemplo, o que é viver na carne? É viver do jeito que você quer. E não do jeito que Deus quer. Como eu falei na terça-feira, o que é liberdade? Quem que é escravo? Escravo é aquele que faz o que quer. Eu faço o que eu quero. A vida é minha, eu faço o que eu quero. Então você é escravo, meu amigo. Você não é livre, não. Quem faz o que quer é escravo. Quem é livre faz o que não quer. Ah, pastor, quem é livre faz o que quer, não? Não. Quem é escravo que faz o que quer. Quem é livre faz o que é correto. Quem é livre faz o que é certo. Quem é escravo dos desejos vive pelos desejos da carne, vive em função dos seus sentimentos. Mais uma vez, fé não é sentimento, fé é decisão. Outra coisa, amor não é sentimento, amor é decisão. O que amor é? Decisão. Você decide amar alguém. Vai ter momentos que você vai está bem emocionado. O que é sentimento? Paixão. Paixão é sentimento. Mas amor não. Amor é decisão. Da mesma forma, fé não é sentimento. Tem hora que você ora e não sente nada. Deus não me ouviu. Talvez é essa a oração que Deus vai responder. Porque não tem nada a ver com o seu sentimento, é com fé. Aquele momento que você ora, chora, pula e grita, nem sempre é o Espírito Santo, talvez pode ser a emoção da carne. O que é semear no Espírito? É viver segundo o Espírito, como a Bíblia diz. Segundo o texto aí. O que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. O que é semear no Espírito? É se preocupar com o seu testemunho, com aquilo que você faz, com aquilo que você está fazendo. Porque toda a sua vida é uma semeadura. Busque sempre a orientação de Deus. Através da Bíblia, através da oração, através do aconselhamento pastoral. E o mais importante do conselho de Paulo em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que está se cansando de fazer o bem. Porque tem tanta maldade no mundo, então ele cansa de fazer o bem. Mas fazer o bem, irmãos, é importante. Está faltando samaritano hoje em dia e sobrando fariseu. Está
samaritano, aquele que se preocupa com o outro, que vê o outro cair e cuida dele, que põe no seu carro e leva para o hospital. Está faltando samaritano. Fariseu que passa de longe, escriba, tem muito. Às vezes até dentro das igrejas. Conheci alguém que trabalha numa igreja, não serve a Deus. Ou seja, ao dia que eu deixar de trabalhar naquela igreja, eu nunca mais passo na porta de uma igreja. Por quê? Crente arrogante. Crente arrogante. Homens e mulheres que se acham superiores. Não é porque eu sou pastor que eu sou melhor. Não é porque você tem um curso superior, você é melhor que o outro. Mesmo porque, para onde um vai, o outro também vai. No final das contas, tudo vai abaixo de 7 palmos. A não ser que for queimado. Vai diferente, vai queimar 2 vezes. Queima aqui e queima lá. Se não tiver a vida eterna. Se não se arrependeu, queima aqui e queima lá. Né? Então não se canse de fazer o bem. Irmãos, o que acontece se a gente não semear? Quem já comprou um lote? Quem tem um lote aí, Júlio? Você que já tem, né? Se lá, o que acontece lá no seu lote se você não plantar? Não vai ter nada lá, vai ficar limpinho o chão. O que vai ter? Um monte de praga. Vai ou não vai? Ele não vai plantar, mas nasce. O vento joga o passarinho. Isso quer dizer que o que a gente faz, tudo que a gente faz, é semente que está sendo lançada ao vento. E um dia vai germinar. Mas se eu não plantar coisa boa, diz a Bíblia aqui na palavra do semeador, quando foi semeado, e à noite o inimigo veio e semeou o trigo, o joio, perdão. Quando nasceu, o joio parece muito com o trigo. Senhor, não plantar semente boa, como nasceu o joio? O inimigo fez isso. Quer que arranque o joio do meio do trigo? Não. No finalzinho, quando na ceifa, a gente separa um do outro. Ou o trigo no celeiro e o outro para queimar. É assim, irmãos, que vai acontecer. Se você não plantar coisa boa, se o seu caminho não for regado por fé. Lembra que quando Cristo diz lá em Marcos 16, esses sinais acompanharão quem crê? Para onde você vai deixar sinais. Você está orando. Para onde você vai, você está abençoando. Aonde você vai, você muda o ambiente. Lá no seu trabalho, se você é homem de Deus, você não precisa falar nada, as pessoas vão te respeitar. Vai chegar um momento que elas vão te respeitar e vai parar de falar besteira perto de você. Por quê? Porque você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você muda o ambiente. Mas se a gente for aquele crente chato que só vive pregando, fica difícil. Né? Fica só condenando as pessoas. Pense comigo um instante. O que você está plantando? O que você está fazendo? Não basta apenas orar e vir à igreja. Nós temos que ser educados com as pessoas. Nós temos que tratar o outro bem. Nós temos que aprender, irmãos, a saudar as pessoas, que é cumprimentar, olhando nos olhos. Quando eu cheguei na igreja, eu até assustei com o pastor Zacarias. Lembra dele aqui, irmãos? Como a gente olha bem no fundo do seu olho, para estar enxergando até a alma, não é? Você lembra, Zé? Por quê? Mas isso é bom? Claro que é. Sinal que está te dando atenção. Está dando atenção para você. Nós temos que ser mais samaritanos, menos fariseus. Eu quero encerrar lendo Oséias 10, 12. O que você tem semeado é o que você vai colher. Cuidado com as suas escolhas, a sua maneira de falar, de se vestir, a maneira que você tem tratado as pessoas, a maneira que você tem conduzido os seus negócios.
a conta chega. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Olha só, semeai em justiça, ceifai segundo a misericórdia. Você vai tentar viver uma vida que agrada a Deus e a misericórdia de Deus vem sobre você. Não é porque você é melhor, é porque Deus é bom. Muitas das vezes Deus pegou, quando Ele escolheu os 12 apóstolos, Cristo escolheu homens que não tinham estudo. E Ele os treinou, capacitou eles. E eles se tornaram grandes homens de Deus. O Senhor vai te capacitar, vai moldar a sua vida através do Espírito Santo. E através da Bíblia. Vamos ficar em pé. Tome cuidado com o que você tem feito. Sabe de reunião para os jovens?